Olá! Bem-vindos ao Morrer Sem Saber, o seu podcast de aleatoriedades favorito. O meu nome é Cris Mendes. E eu sou o Bruno Lovisotto. E hoje, Cris, do que nós vamos falar? Eu vou falar sobre uma competição de dança maluca que existiu num passado não muito longínquo. E você? Eu vou trazer frases inspiradoras, bonitas, muito aprendizado. Muito aprendizado. De um estadista americano. Gente, e aqui a gente traz histórias, curiosidades, teorias bizarras, porque a gente é o que a gente é, né? A gente mergulha de cabeça nesses assuntos malucos que a gente traz pra vocês e não deixa vocês morrerem sem saber de tudo isso aí que a gente encontra pela internet afora. E se você gosta da gente, né, quer participar do programa, quer conversar com a gente, pode mandar um e-mail para qual, Bruno? Podcast morrersemsaber@gmail.com. Isso, conversa com a gente. E, gente, principalmente, acima de tudo, falem do nosso podcast para seus amigos, pessoas que também vão gostar desse tipo de conteúdo que a gente traz para vocês, que também gostam de ficar super fixados em um assunto aleatório, gosta de aleatoriedades. Esse é o podcast para você. E é isso aí, gente. Vamos para as nossas histórias. Cris, me conte, o que é que nós não vamos mais morrer sem saber? O que não vamos morrer sem saber hoje é uma categoria que você gosta muito, amigo. Que é maluquices históricas. Amo. Como você sabe que estamos vivendo em tempos desesperados? Porque tempos desesperados resultam em medidas desesperadas, certo? Ok, achei uma bela frase. Eu diria, como você sabe que você tá vivendo tempos desesperados? Abre a janela, olha o mundo lá fora. Exatamente. É muito sobre isso a pauta de hoje, porque, tipo, olhar para a janela e ver o que está acontecendo também é olhar para o passado. Porque a história se repete, cara. E a gente fica achando que as coisas só acontecem agora, mas elas já aconteceram várias vezes, entendeu? Primeiro como tragédia, depois como farsa, não é isso? Exatamente. Depois como reality show. Sim, depois como conteúdo do TikTok. É isso. Exatamente. No final, o fim da cauda é a gente, eu morrer sem saber. Repercutindo o conteúdo do TikTok. Exatamente. Ai, eu, de meu fato, Deus. vi no TikTok. Não, o fim da cauda é alguém botando o nosso podcast no AI pra resumir, porque ficou com preguiça de ouvir o episódio. Nossa Esse senhora, é o verdadeiro. me dá um Aí tiro. acabou tudo. Aí acabou tudo. Aí larga a mão. Então, mas um dos momentos que eu acho que tem muito a ensinar a gente sobre esse tipo de medida maluca é a Grande Depressão. E eu vou tentar fazer com que esse episódio também não vire uma Grande Depressão. Ok. Gente, não sei se vocês sabem, mas assim, eu não vou explicar o que é a Grande Depressão. Todo mundo teve isso na faculdade. No colégio, pelo menos eu tive, e eu estudei em escola pública. Então eu acho que todo mundo em algum momento viu. Mas Grande Depressão foi o momento de uma grande depressão nos Estados Unidos, onde as pessoas não tinham dinheiro pra nada. Depressão econômica, importante. Deixar claro. Parece que não foi nada. Não, foi uma coisa muito grande, foi uma coisa muito tão grande que ela afeta a gente até hoje, né? Sim. Mas enfim, eu não vou ficar falando o que era a Grande Depressão, porque eu acho que vai ficar muito bad. Mas enfim, joga no Google qualquer coisa. Mas, você acha que as pessoas fazendo maluquices e indo contra o próprio senso de sobrevivência é coisa nova? E aí, vocês falam, olha o Quarto Branco, prova de resistência do BBB, o Luciano Huck humilhando o pobre, entendeu? Mas, você já ouviu falar das maratonas de dança dos anos 30? Não, mas eu estou curiosíssimo. Então, as maratonas de dança também eram conhecidas como walkathons, porque dança, na época, era uma coisa considerada, principalmente pela igreja, uma coisa considerada pecaminosa, né? Então, o nome também não era maratona de dança, mas depois acabou sendo conhecido como maratona de dança. Eles chamavam de walkathon. Então, isso era uma parte de uma moda que rolou muito nos anos 30, que era competições de habilidade de resistência, sabe? Então, era uma coisa que, assim, explodiu muito nos anos 30. Foi quando a Gertrude Utterly nadou o canal inglês, coisa que nunca tinha sido feita até então. E aí começaram essas competições de pessoas fazendo coisas pra poder levar o corpo delas ao limite, com uma forma de ganhar dinheiro, notoriedade, enfim. Então, também tinha, por exemplo, Tree Sitters,
sentadores de árvores. E pole sitters também, que era sentadores de poste, que eram pessoas que subiam e eram competições pra ver quem ficava mais tempo lá sem desistir. Tipo o teste de resistência da liderança do BBB. Mesma coisa. Quer dizer que o Boninho já estava trabalhando desde Já 1930. estava. Exatamente, já tinha o espírito do Boninho, ele já estava ali por cima da Grande Depressão. Sim. Eu gosto Ele porque é o aquela espírito frase... da Grande Sim. Depressão. Não, eu gosto que aquela frase, tortura não é entretenimento. Não é entretenimento, é história. É história. Uau. Exatamente. Então, as maratonas funcionavam da seguinte forma. No começo, as pessoas dançavam 24 horas de cada vez, né? Claro. Razoável, Então era né? super razoável, super normal, algo que a gente faz sempre. E é dança em dupla, tipo valsa, essas coisas, não era sozinho, sabe? E aí depois as pessoas que estavam organizando a competição falaram, não, 24 horas é muito pouco, vamos abolir essas regras de forma, né, indefinida e vamos mudar. Então acabou virando 45 minutos dançando e 15 minutos descansando, por tempo indefinido, assim, que podia durar vários dias. Até então era assim, cair todo quanto mundo. você aguenta, até cair todo mundo. Então, era isso, 45 minutos da pessoa dançando, e aí ela podia parar 15 minutos, e isso ia se estender. Se estendia por dias, aí começou a se estender por semanas, e chegou a se estender por meses. Meses. Você tem noção disso? É um negócio absurdo. Se vocês jogarem no Google, eu posso até deixar também na descrição do episódio alguns links pra vocês verem as fotos, é uma parada bizarra, assim, porque você vê, tipo, os casais dançando, e eles não estão dançando, eles estão, tipo, meio Walking Dead, assim, eles estão, tipo, só de um ladinho pro outro, assim, tec-tec, e aí um se jogava no colo do outro, e o outro ficava segurando pra tentar descansar, sabe? Entendi. Porque as regras você não podia encostar o joelho no chão, assim, você podia ficar mais molinho, assim, sabe? Mas tinha que continuar dançando, nem que fosse um só. Então eles meio que alternavam pra tentar descansar um no colo do outro, assim. Horrível. Gente, é exatamente horrível. aquela prova do Big Brother. Tem uma que eles fizeram muitos anos atrás, mas tem uma que eles fizeram no 21, que a VTube, eu acho que ganhou, porque ela inclusive ficava só dando passinho, assim. Mas tem um vídeo que as pessoas usam bastante dessa prova, que é tipo assim, já é, sei lá, 5 da manhã, tá todo mundo acabado. E aí tá tocando tan, 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 e as pessoas, tipo, rebolando assim, mortas, assim, sabe? Tipo, uma força. Walking Dead, assim, parecendo zumbi, né? Assim, uma força externa ao corpo delas, assim, falando, vai, continua. Vai, você vai conseguir. A festa mais desanimada de todos os tempos, assim. Pois é, se no BBB o prêmio é uma liderança, um apartamento, né? São coisas até que grandes, né? Nessas maratonas, eram coisas muito menores, cara. Era tipo assim, a premiação do concurso eram altas, assim. Tinham vários concursos, tipo, no país inteiro. Eu vi um trecho de um documentário que falava sobre várias coisas da Grande Depressão, e aí um trecho falava sobre essas danças, porque foi algo muito grande. Não é um negócio assim, aconteceu 1, 2 vezes, e eu tô falando, não, era algo grande, assim. Quase todas as cidades com acima de 50 mil habitantes tinha uma maratona de dança, sabe? E uma questão importante, o que atraía as pessoas pra se torturarem, né? Quem tava no concurso, ganhava uma cama pra dormir durante 15 minutos. E tudo isso era num palco, tá? Era tipo assim, ela vai na salinha dormir. Não, tinham camas, meio como se fosse um picadeiro, assim, no centro, a pessoa parava de dançar e deitava, colocava um paninho no olho e dormia ali no meio de todo mundo, tá ligado? Juntava muita gente, era tipo umas arenas gigantes, assim. Quem tava no concurso ganhava até 7 refeições por dia. Coisa que não acontecia na vida, né, cara? Tipo, Grande Depressão, sabe? Bizarro, cara. E aí deu muito certo. As pessoas pagavam 25 centavos pra assistir, lotava. Então é isso, a pessoa ganhava uma caminha ali, ela tava ali debaixo de um teto, e ela ganhava 7 refeições por dia. Mas depois de um tempo, não era só isso, sabe? Começou a virar um lance de notoriedade, um lance mais, como eu posso dizer, subcelebridade mesmo, porque começaram a ter celebridades das maratonas de dança. Gente, Casais que eram os Hunger preferidos. É um Hunger Games. Casais que eram preferidos, sabe? Foi perdendo um pouco essa característica de maratona de dança e foi virando um lance meio novela, meio entretenimento, sabe? Então as pessoas começavam a fazer coisas malucas enquanto elas dançavam, pra poder chamar mais atenção. Porque isso tinha meio que, não fã-clube, mas tinha grupos de pessoas que eram fãs de determinado casal, sabe? Teve uma maratona que o homem se pendurou de ponta cabeça por vários dias e ficou lá dançado de ponta cabeça, junto com a parceira, tipo, dançando com ele. Eu tentei achar foto disso, não encontrei, mas deve ser bizarro. Tinha um quadro que chamava Congelado Vivo! Que uma pessoa se voluntariava pra entrar num caixão de gelo. Olha que maravilha. Claro.
Onde Claro. veio? Aí os organizadores chegavam no cara e falavam no microfone: e aí, você já tá congelado? Você consegue respirar? E aí ele tinha uma lanterninha dentro do. E aí ele conseguia sinalizar se ele tava bem, se ele não tava bem com a lanterninha, sabe? Tipo, Caralho. fazendo luzinha, porque era um caixão de gelo. Aí teve casamento, tinha casamento de verdade. O lance de casal era uma coisa que dava muito certo, as pessoas gostavam muito. Tipo, é que nem Big Brother antigamente. Acho que hoje em dia isso não rola mais tanto, né? De formar casal. As pessoas formam, mas menos como estratégia. Acho que chegou um ponto em que era muito uma estratégia, tu formava muito casal, porque todo mundo achava que isso levava longe, sabe? Tipo, isso era uma trama, que isso ajudava a levar a pessoa mais longe no jogo. Eu acho que tal, por tal, um tempo isso funcionou. Eu acho que as pessoas gostavam de manter os casais. Hoje em dia é meio foda-se, ninguém se importa. Hoje em dia Gente, o amor morreu, né, hoje em dia. Sim, não, e é muito difícil ter um casal que as pessoas realmente acreditam e torçam e tem um carinho por, assim. Tem que ter uma química muito boa. Tem que ter uma química muito boa. Nossa, eu nem consigo lembrar com um casal que tinha isso. Ah, o alemão e a... Qual que era o nome dela? E a Siri. E a Siri, Eu acho que era um casal que o pessoal gostava bastante. Tem um Nossa, que eu lembro que não era um casal... mundo. Não era um casal bom, mas era um casal que deu história, que era a Maria Melilo. Que ela Maria, ganhou... Ela ganhou, mas ela tinha uma coisa que era o Mau Mau, era o meio namorado dela. Daí o Mau Mau saiu. Aí ela começou a pegar um médico que chamava Wesley, eu acho. Que era bem mais bonito, inclusive o Mau Mau era feio pra cacete, tadinho. E aí o Mau Mau voltou pra casa. Eu não lembrava disso. Sim. Que bad. Eles são Só que ela puta, ganhou né? ainda assim, porque ele foi tão babaca com ela quando ele voltou, que deu força pra ela. Isso no final das contas era pra ter sido a trama pra derrubar ela, e ela não deitou. E ela não deitou. Diva, apenas. E aí você fala, era de verdade esses casamentos? Muitas vezes era, mas muitas vezes não, era só uma coisa fake, assim. Acontecia muitas pessoas participarem, casarem de verdade, porque elas levavam padres de verdade, só pra poder fazer chamar atenção ali, tentar ganhar, e depois eles se divorciavam, sabe? Um lance meio casar em Las Vegas não é casar de verdade, sabe? Assim. E aí, a alta sociedade ficou mega escandalizada, né? Eu senti uma vibe meio pseudo-intelectual, falando que eu odeio BBB, sabe? Tipo, oh meu Deus, isso é um absurdo. Gente, de fato é um absurdo. Isso assim. Eu odeio quem fica com esse papinho de, sabe papinho de, vai ler um livro, não assista BBB. Tipo, me poupe, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí todo mundo falava, é tudo marmelada, o que muitas vezes era de fato, né? E que alguns tinham um dark roomzinho assim, que era de uma salinha de descanso, tinha uns que a sala de descanso era no meio de todo mundo, e tinha uns que eles podiam sair, sabe? E aí rolava várias pegações, às vezes, nessa sala de descanso. Você falou um dark roomzinho. Por isso que eu falei um dark roomzinho, exatamente, que rolava várias pegações, né? Então, realmente, né, a sociedade civil... Era o edredom. Era o edredom do BBB, exatamente. E era muito comum, na Grande Depressão, artistas de outras mídias irem para as danças de maratona, porque, né, imagina, um país em depressão não tem dinheiro pra arte, né? Então, quem é artista tava se fudendo. Então, assim, cantores de rádio, atrizes de novelas de rádio, muita gente foi parar nessas danças de maratona. Exatamente, a pessoa, tipo assim, o país tá em depressão, aí não tem mais dinheiro, aí as celebridades vão pra fazenda, sabe? Uma coisa assim, sabe? Era meio isso, tipo assim, eu não tenho o que fazer, não tem mais novela, não tem mais nada, vou pra fazenda, sabe? Eu senti uma vibe meio assim. E aí, os casais mais populares, eles arrumavam, tipo, sponsors, né? Eles arrumavam patrocinadores. Muito Hunger Games isso, tipo, muitos jogos horários. Assustador. E as pessoas, elas jogavam moedas pros favoritos dela, sabe? Isso era chamado de Silver Shower. Eu falei, nossa, ainda bem que não era moeda dourada. Você ia ter um nome muito pior. Não, mas assim, nossa, imagina que gostoso você tá vendo uma moeda, assim, de 20 metros de distância e você dor. E assim, os prêmios, eles eram grandes, por isso que atraía muita gente. Era papo de mais de $1.000. Imagina o que era $1.000 nos anos 30. Eu não consigo imaginar o que era. Eu não consigo imaginar o dinheiro que era hoje. $1.000 em 1930. Será que era tipo 100 mil hoje? Talvez, porque eu lembro, eu tenho uma comparação assim, que ainda é dos anos 60, né? Nem dos anos 30. Mas assim, tipo, um quadrinho custava tipo 15 centavos, 20 centavos. Caramba. Um quadrinho que hoje em dia custa tipo $4, entendeu? Então. Tipo, isso nos anos 60, nos anos 30, então, meu Deus. Assim. Nos anos 30, cara, você imagina. Então, $1.000 era um negócio absurdo. Era tipo, muito dinheiro. Muito dinheiro. É a premiação do Big Brother mesmo.
Ou talvez Sim. a premiação da Fazenda, que é um pouco menor. Que é um pouco mais humilde, Um né? pouco Da casa mais do patrão. Da casa do patrão. Cara, eu não assisti nenhum episódio dessa porra dessa casa do patrão. Falam que é não terrível. Só você. Ninguém. Não só você, ninguém assiste. O Leandro Hassum, que tá apresentando também, não viu, não saberia dizer, não. Nossa, pode crer, não vi nenhuma vez. Só se fala em outra coisa. Só se fala em outra coisa. Mas então, essas competições, elas chegaram a durar meses. A mais longa foi em Chicago, e ela foi de agosto de 1930 até abril de 1931. Muito. Caramba. Eu não consigo imaginar, porque eu não consigo imaginar, entendeu? É como que funciona isso, sabe? Aham. Enfim, é muito tempo, é muito tempo. Como é que a pessoa simplesmente não morre? Não sei. E eu também não sei, tipo assim, essas competições, elas ficavam 24 horas por dia, tipo um streaming, live streaming, isso eu não achei, essa informação. Mas o que eu achei foi que essa foi a mais longa maratona de dança. E a imagem é realmente assim, uma parada super bizarra, né? Sempre o casal e tal. Deixa eu ver se eu acho algumas pra te mostrar. Amiga, sinto te decepcionar. Segundo a IA do Google, $1.000 em 1930 são $20 mil hoje. Nossa, não é tanto dinheiro assim. Mas peraí, não é qual que era o valor que de $1.000? O que você conseguia fazer com $1.000? Eu sinto que parecia que era muito mais dinheiro. Nossa, eu tenho a impressão de que era bilhões. Isso, tô olhando pelo simplesmente cálculo de inflação, né? Mas achei muito pouco, não faz sentido. Não faz sentido, tá não faz sentido. Quanto que custava o Big Mac? Aquelas... Quanto custava o pãozinho? Tá, então tá bom. Nossa, gente, as pessoas dessa situação. É terrível. Tinha pessoas dormindo, assim. Tinha gente que conseguia dormir de pé. Eu não sei como, mas tem gente que conseguia dormir. Enfim. Era aquela dança da boneca, sabe? Qual dança da boneca? Que a pessoa amarra uma boneca de pano, assim, no corpo e fica dançando com... E a boneca fica toda molenga. É verdade. Isso. É verdade. Isso. E você sabe que tem um filme, né? Que chama... Ai, aqui em inglês... Bom, mas a tradução é Mas Não Se Matam Cavalos? É com a Jane Fonda. Eu nunca vi, mas eu sei da They existência Shoot Horses, baseado Don't They? nisso. Baseado nessas danças de maratona. A Noite dos Desesperados. A Noite dos Desesperados é o nome? Jane Fonda, Sidney Pollack. O relógio do destino sempre marcando a dança da sorte contínua. Então, e algumas pessoas dormiam de pé, né, privação de sono, e tinha gente que tinha alucinação, porque isso você começa a não dormir. Imagina você dormindo de 15 em 15 minutos. Você começa a ficar maluco, né, cara? As pessoas chamavam isso de going squarely, que eu não sei como que quadradando seria. Alguma coisa assim, going squarely. Emburacando, ela sabe. Emburacando. A pessoa enquadradando, ela tava emburacando, exatamente. E tem gente que começou a perceber que as pessoas adoravam isso e começou a fazer isso de forma fake, sabe? Porque as pessoas, o público amava a ideia da pessoa ficar temporariamente maluca. O público quer sangue, né, gato? É um lance meio, né, é um lance gladiador mesmo, cara. Então, teve um cara que, tipo assim, fingia que tava colhendo flores num campo, sabe? Tinha umas coisas meio assim. E as pessoas gostavam também de pessoas que faziam coisas enquanto dançava. Aí tem uma imagem que eu não sei onde tá essa imagem, mas tem uma imagem que é a menina segurando um espelhinho, eles dançando, e o cara fazendo a barba, sabe? Tipo, eles faziam coisas enquanto dançavam, tá ligado? Performance. Faziam dancinha. Exatamente, eles faziam dancinha do TikTok. Meu Deus. Não, é assustadoramente TikTok isso. Assustadoramente TikTok e tudo, cara. É tudo que hoje em dia a gente vê na mídia, assim, de exagero e de exagero, assim, e de pessoas se colocando no limite, né? Sei lá. YouTuber faz muito isso, né, cara? Sim. Vou me enviar numa caixa de correio. Exatamente. Então a linha, assim, do que era real, do que era fake, o que era ferir direitos humanos, que eu acho que nem existia na época, eu não sei. Mas assim, né, vendo toda essa história de maratonas de dança, eu fiquei com a impressão de que tudo é muito reality show, sabe? Tem um cheirinho, assim, de TV aberta, sabe? De anos 90, de anos 2000, né? E me fez pensar em Quarto Branco, em Ovo de Cabra, em Pelados e Largados. E aí eu resolvi trazer e agora Samuel coloca um tamborzinho. Game show! Ah, meu Deus! Isso é um reality show ou Grande Depressão? Ai, gostei. Musiquinha. Pergunta número 1. Eu vou fazer uma afirmação.
um tipo de Tá. competição e você vai me falar, isso é um reality show ou isso é Grande Depressão? Porque, não, né, enfim. Competição no qual homens disputam quem tem os pelos faciais mais impressionantes. Tempo! Esse parece... Eu vou chutar a Grande Depressão, esse. Pé! Errado! Whisker Wars é um reality show de 2011, no qual homens disputam uma competição de barbas estilizadas. É uma série que segue um grupo de homens que viajam pelos Estados Unidos, buscando a glória em competições de barba, desde o National Beard Mustache Championship em Bend ou a competição mundial de barba na Noruega. Pergunta número 2. Participantes competem para armazenar o maior número possível de objetos abandonados, esperando enriquecer revendendo lixo. Esse é o Storage Wars, não é isso? Acertou! Storage Wars, exatamente. É um reality show americano de competição, exibido no canal como é que fala isso? A&E? É isso? A&E? Não sei. Estreou em 2010 e a 17ª temporada estreou em 28 de fevereiro de 2026, ou seja, tá em pé até hoje, né? Que as pessoas compram storages abandonados e torcem pra ter alguma coisa útil lá dentro, né? Isso, na Califórnia, se o aluguel de um depósito não for pago por 36 dias, olha que país filho de uma puta, cara. O conteúdo pode ser leiloado, ou seja, tudo que tá dentro da sua casa vai pra leilão. O programa acompanha compradores profissionais que visitam depósitos em todo o estado e dão lances nesses depósitos. Antes de cada leilão, os compradores têm 5 minutos para inspecionar o conteúdo pela porta, mas não podem entrar no depósito nem tocar nos itens. Mano, isso é muito escroto, né? Você fica sem trabalho e você perde tudo que tem na sua casa. Próxima pergunta! Competição de patinadores profissionais e pessoas comuns que competem em um desafio de patins que une velocidade e agressividade. Reality show ou Grande Depressão? Eu vou no Grande Depressão só porque foi 2 reality shows em seguida. Metagame. Ai, merda, eu devia ter mudado a ordem. Certo! O roller derby é um esporte que surgiu, e existe até hoje o roller derby, viu, gente? Existe o roller derby, exatamente, surgiu justamente durante a Grande Depressão, e que no começo tinha muito mais caras de espetáculo de resistência e reality competitivo do que esporte que conhecemos hoje, né? A origem está ligada ao empresário chamado Leo Seltzer, em Chicago, em 1935. Ele percebeu que as corridas de resistências e eventos de endurance, né, estavam atraindo enormes plateias durante a crise econômica, principalmente depois do sucesso das maratonas de dança. Então, a ideia inicial nem era um esporte de contato, né? Era basicamente uma maratona sobre patins. Então, as pessoas ficavam andando em círculo, homens e mulheres, né, dando voltas em uma pista oval por vários dias e semanas, tentando completar a distância equivalente a atravessar os Estados Unidos. E aí o público acompanhava, certo? Loucura, né? Roller derby que hoje em dia é muito famoso entre lésbicas, inclusive. Exatamente, é um esporte basicamente feminino hoje em dia, né? Sim. Só que aí o que acontece? Tinha a mesma coisa, né? Era questões de exaustão, aí também tinha um lance meio teatral, com brigas e romances, e aquela coisa, favoritismos, né? Rivalidades. Praticamente um reality show esportivo, né? As competições eram parcialmente roteirizadas também, e em vários momentos rolavam colisões, né? E aí nos anos 40, o jornalista esportivo Damon Runyon sugeriu que essas corridas poderiam ser mais agressivas, porque as pessoas gostavam muito das colisões e das quedas, mais do que da resistência física. Principalmente porque já tinha sido 10 anos depois, eu acho que já estava mudando um pouco a cultura. E aí eles criaram um esporte mesmo, com bloqueio, empurrão, contato corporal, pontuação, e virou um esporte de fato. Inclusive tem um filme sobre roller derby que é bem legal, eu esqueci o nome, chama Garota Fantástica. É um filme antiguinho de 2009, mas é um filme sobre competição de roller derby, entendeu? E tem a Drew Barrymore, inclusive. A Kristen Wiig, Juliette Lewis. Nossa, que... legal esse filme. E tem a Maybe. Gostei. Esse filme é legal, esse filme é divertido. É divertido mesmo. Então, a última pergunta. Competição em que pessoas engolem peixinhos dourados ao vivo. E, aliás, peixinhos dourados vivos, perdão.
Eu achei pesado. Chama o PETA. É Grande Depressão ou reality show? Eu acho que Grande Depressão. Bruno, você acertou tudo, vai tomar no cu. Ah, não, né? Eu errei. Eu errei o primeiro. Acertou! Exatamente, cara. Finalizando o nosso game show, essa resposta é o seguinte. Onde muita ideia merda surge? Colégio de gente rica. Isso não é diferente. Começou com um estudante de Harvard que ficou se gabando pros amigos que uma vez engoliu um peixe dourado vivo. Aí os amigos duvidaram, apostaram que ele fizesse de novo. Aí ele aceitou e engoliu 3. E aí sabe lá Deus por quê? Porque assim, as pessoas têm merda na cabeça, né? Não tinha nada importante acontecendo nessa época, né? Aí um cara que chamava Lothrop Whittington Jr. Você acredita nesse nome? Parece inventado, desculpa. Parece 100%. Lothrop Whittington Jr. deu uma entrevista pra revista Life, falando sobre isso. Eu engoli peixes. Gente, por que esse cara deu entrevista? Eu não entendi. Muito site ego. Aí ele disse que sentiu as escamas na garganta dele e tal. Essa entrevista viralizou, sei lá por quê, em vários campos de faculdade. Um monte de gente começou a fazer a mesma coisa e aí virou um concurso. E aí... que merda, velho. E aí o recorde foi subindo e chegou a 101 peixes. Tadinho dos peixinhos. Que? A pessoa engoliu Uma 101 pessoa engoliu 100... peixinhos dourados vivos. Exatamente. Gente, eu não sei se eu conseguiria comer 100 peças de sushi. Exato. Imagina peixes vivos. Exatamente. Sim. E aí, não contente com esse show de horrores, eles começaram a fazer com outros animais, como camundongos, minhocas. E aí aí a galera pirou, né? Um universitário rico ainda. Aí começou com fita fonográfica, revista, começaram a engolir objetos, enfim, deu uma loucura, né? Meu Deus. Como acontece com todas as modas perigosas, né? Até porque comer peixinhos, você pode ter vários problemas de saúde. Você pode pegar tuberculose, parasitas, ou até mesmo aumentar potencialmente os riscos de câncer, já que muitos peixinhos dourados são tratados com medicamentos que contêm substâncias cancerígenas. Olha que beleza. Pois é, não demorou muito pra alguém chamar adultos responsáveis pra intervir e tentar pôr fim à loucura dos peixinhos dourados. É um lance meio baleia azul, né? Você lembra disso? É baleia azul? Você lembra? Ai, sim. Há muitos anos atrás, uma Esses vida atrás. Desafios. Sim. Virou desafios. Exatamente. Então, as faculdades começaram a suspender os alunos que fizessem isso e proibir esse tipo de atividade. E aí os ativistas de direitos humanos também, e até políticos, entraram nisso. E aí um membro da Assembleia Legislativa de Massachusetts patrocinou um projeto de lei que protegeria e preservaria os peixes do consumo cruel e indiscriminado, até que, por fim, a tendência desapareceu. Parabéns, Bruno! Você não acertou todas, mas você foi muito bem. Fui bem. Sim. Conheço meus reality shows. Exatamente. Eu pensei nisso, eu falei, nossa, os reality show o Bruno vai muito acertar, porque ele é muito rato de reality show, ele manja muito. Não, a minha lógica foi essa, assim, eu já ouvi falar desse reality show. Não, então Grande Depressão. Exatamente. Você conhece os reality shows até mais obscuros, né, cara, da televisão. Sim. Imagina você não ia conhecer a história de Wars, né, cara? Sim, mas fica aí a dica pra produtores de reality show aí, ó. Peixinho dourado voltando com tudo 100 anos depois, hein? 100 anos depois. Eu acho que tem que ser como é que chama? Um pré-requisito pro quarto branco, tá ligado? Tipo, Sim. Você precisa engolir 101 peixinhos dourados pra poder entrar no quarto branco, algo assim. Seria ótimo. Não seria não, coitado dos peixes, cara. Pelo amor de Deus, tadinho dos peixes, sim. E você, meu amigo? O que você trouxe hoje para mim e para o nosso público não morrer sem saber? Pois é, outro dia estavam me cobrando que faz tempo que a gente não faz um morrer sem citar. Nossa, é verdade, né? E aí isso é antigo, morrer sem citar, é bem vibes 2024. Exato, assim, nosso quadro de citações belíssimas, inspiradoras, assim, né? Que você não podia morrer sem saber. E eu fiquei pensando nisso, assim, eu também tô com saudade desse quadro. Eu fiquei pensando que pauta que seria uma boa pra trazer citações, assim, né, edificantes, transformadoras. E aí, eu peguei uma frase de uma pessoa famosa, conhecida, enfim, que eu falei, nossa, mas isso aqui é uma loucura. E essa pessoa, eu fui atrás, assim, é uma pessoa que só fala loucuras. E aí eu falei, assim, são loucuras, são frases boas? Não, mas elas são memoráveis. Ok. Eu acho que essa é a coisa. Mas
Mas chega de mistério, de quem que eu tô falando? Eu estou falando de RFK Jr., ou Robert Francis Kennedy Jr. Conhece esse homem? Eu já ouvi falar desse homem. Ele é o atual secretário de saúde dos Estados Unidos. Sim. Que é muito irônico, inclusive, porque ele fala assim, ele tem Porque a voz de parece uma que pessoa morreu, que tá né? morrendo. Esse homem deve ter, sei lá, 70 anos. Ele não é tão velho assim, mas ele tá podre. Ele tem dos tremelique, assim, ele tá muito ruim. E ele é o secretário de saúde. É, assim, parece que ele tem umas 2, 3 doenças terminais ali rolando ao mesmo tempo. E ele é no corpo desse médico? homem. Ou ele é só um X? Ele não é médico, ele não é médico. Ele é político. Eles são velhos. Ele é tipo empresário político, enfim, ele é só um velho. Qual que é a grande questão dele? Assim, você olha ele falando e você pensa assim, nossa, a saúde física desse homem foi embora. Foi embora. Mas a saúde mental desse homem talvez esteja muito pior do que a saúde física. Quem que é esse homem? Ele é um Kennedy, né? Da mesma família do John Kennedy, que foi o presidente americano que foi assassinado. E a família Kennedy é uma família, inclusive, que tem essa história de que ela é potencialmente amaldiçoada, né? Porque vários deles morreram jovens, o irmão do Kennedy morreu, um sobrinho do Kennedy morreu. Também super novo, nos anos 90. Tipo, ao longo dos... Desde que o Kennedy morreu lá nos anos 60 até os anos 90, anos 2000, eles iam morrendo, assim, era uma coisa meio bizarra. E eles são uma família super ligada com a política, assim, vários deles foram políticos ou foram ligados com políticos e tal. É uma coisa, assim, coronelismo, só que como eles são americanos, daí é dinastia política, né, que a gente fala. É outra... Mas a gente dá um... Exatamente. Bob, as pessoas chamam ele de Bob Kennedy Jr. também. O Bob Kennedy, ele nunca foi uma pessoa muito relevante na política. Ele ensaiou sair candidato a senador nos anos 2000. Ele ensaiou sair advogado-geral do estado de Nova York, que lá eles fazem eleição pra General Attorney. Mas nenhuma das vezes ele saiu. E daí, um belo dia, sem ter tido nenhum cargo político, ele falou assim, vou sair presidente em 2024. Decidiu Quem acredita que sim. sempre alcança. Exatamente. Inicialmente ele ia sair pelos democratas, mas daí ele deu pra trás e saiu como independente. E aí ele já foi montando uma campanha 100% na base da fake news. Ok. 100%. Conhecemos bem o tipo. Exatamente. E ele até começou a ter alguma atração, atraindo pessoas da base do Trump. E ele dizia, inclusive, né, primeiras aspas dele já, sob nenhuma circunstância apoiarei o Trump. E as nossas posições não poderiam estar mais distantes. E o Trump seria, abre aspas, um péssimo ser humano, um descrédito à democracia e provavelmente um sociopata. Ok, corta a cena. Corta a cena, ele desistiu da própria campanha e declarou apoio ao Trump. É lógico. Tanto que está no governo Trump agora, né, como coisa. E aí isso foi uma aliança valiosa pro Trump, porque o Bob Kennedy tava já com alguns pontos e tal, então ele tava, tipo, entre uma galera que era doidinha, mas talvez tivesse com alguma resistência ao Trump por causa do primeiro governo e tal. Ele ajudou, e o sobrenome dele, como Kennedy e tal, contou, porque ele consegue fazer umas pontes com a galera, com os empresários e tal, enfim. E o fato desse cara ser um absoluto maluco também deve ter ajudado, né? Porque a Secretaria de Saúde é um dos pontos mais malucos do governo Trump. Então vamos lá ver algumas frases. Eu fiz, o que é a pauta de hoje? É uma coletânea de frases memoráveis desse homem. Um livro de aforismos desse homem. Exatamente, um livro de aforismos de Bob Kennedy Jr. Pra começar, pra dar o tom, uma frase dele sobre teorias da conspiração. Ok. Abre aspas. Teorias da conspiração normalmente são verdade. As teorias da conspiração são coisas que desafiam paradigmas farmacêuticos e ortodoxias governamentais. Ah, claro, faz todo sentido. É isso, entendeu? Porque é isso, a lógica dele já é essa, tipo assim, elas fazem a gente pensar, então elas têm fundo de verdade. Então é verdade. Não tem sentido nenhum esse raciocínio dele, mas é esse. E aí ele começa, né, com quem gosta de teoria da conspiração, é do governo Trump, etc e tal, já, qual que é a primeira teoria da conspiração? Vacina, ele já é do time jacaré, assim, desde criancinha. Dos sapos aí, gays. Exatamente, abre aspas. Eles tomam a vacina, naquela noite eles têm uma febre de 39 graus e meio. Eles vão dormir. 3 meses depois o cérebro deles se foi. E ainda assim eles tentam dizer... Eles são negacionistas do holocausto. Isso é um holocausto que eles estão fazendo no nosso país. Não tem nem pé nem cabeça essa frase, né? Eu já gosto que ela vai, ela volta e tal. Mas o que ele quer dizer é isso, que as pessoas que dão vacina estão fazendo um holocausto. Porque as pessoas fritam o cérebro. E ele dizia isso em 2015. Meu Deus! Ele é, assim, ó, trendsetter do ódio à vacina. Trendsetter, early adopter das maluquices. Early adopter, exatamente.
Esse homem está, assim, à frente do seu tempo. Aí você pensa, mas se ele é contra a vacina, né, será que ele não ouve médicos? Qual que é a relação dele, né, com a comunidade médica? Pois ele tem uma frase sobre isso também. Abre aspas. Você não pode acreditar em conselhos médicos vindos de médicos. Isso não significa que que você não tem um ótimo médico que você deveria deixar de ouvi-lo. Mas você precisa assumir o controle da sua própria saúde. E você precisa questionar tudo. Como assim? Ou seja, é isso. Os médicos não sabem sobre medicina, entendeu? Não ouça médicos. Não ouça médicos. Legal. Confie ótimo. em você. Um bom conselho, Face your diria. fears. É isso, entendeu? Ótimo conselho. Legal. É um ótimo conselho. Especialmente de alguém que não é médico e que está claro. numa secretaria de saúde. Com certeza. Mas uma das coisas que fez esse homem famoso foi Ele tem duas grandes coisas, que eu vou passar pelas duas, inclusive. Uma delas foi a pirâmide alimentar, que a gente comentou aqui no outro episódio. Que a pirâmide alimentar é uma mentira. Uma mentira. E a solução dele pra pirâmide alimentar ser uma mentira foi virar a pirâmide alimentar de cabeça pra baixo. Então, literalmente, ele um dia convocou a imprensa e falou: temos uma nova pirâmide alimentar. E virou ela de cabeça pra baixo e falou: é essa pirâmide alimentar agora. Em que as pessoas vão ter que comer um monte de gordura saturada e carne. Isso. E comer o mínimo possível de carboidrato. Era essa a nova dieta. Ok. E aí, qual é a frase dele sobre a nova pirâmide alimentar? Está de ponta cabeça, muitos de vocês vão dizer. Mas, na verdade, estava de ponta cabeça antes. E agora a gente deixou ela certa. Que pessoa lunática. Sim. Baseado em quê? Vozes da minha cabeça. Na minha voz, da minha cabeça. E as pessoas falaram pra ele assim, né? Ah, mas da onde você se baseou disso? Ah, porque tem muitos estudos, tem muita controvérsia nisso. Aham. E tem muitos estudos. Tem muitos estudos. Então é isso. Tem muitos estudos. Sim. Ai, que nem minha avó. A minha avó, toda vez que ela quer te convencer alguma coisa, ela fala que foi comprovado cientificamente. Foi Não, mas foi comprovado cientificamente. cientificamente. Foi. Até porque a ciência funciona assim, né? As coisas, elas, uma vez estabelecidas, nunca tem mais questionamento. Não. É assim que funciona. Não, e isso é um argumento que você pode pôr pra simplesmente... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Foi comprovado cientificamente que o nosso podcast é o melhor podcast que existe. Aham, foi comprovado cientificamente. Foi comprovado. Eu fiz um estudo aqui agora. Mais uma coisa dele. Agora, sobre crianças trans. Ele tem uma explicação de por que isso acontece. Abre aspas. Eu acho que muitos dos problemas que vemos nas crianças, particularmente nos meninos, é subestimado o quanto disso vem da exposição a produtos químicos. Ok. Incluindo muito da disforia sexual que estamos vendo. As crianças estão sendo soterradas por um tsunami. Quer dizer, elas estão nadando em uma sopa de químicos tóxicos. E muitos desses têm disruptores endócrinos. Uhum. Tem atrazina vindo pela água. Atrazina? É um... Agrotóxico? Agrotóxico, é um agrotóxico. E é um agrotóxico que causa crianças trans. Ou seja, ele é a favor da alimentação orgânica. Pra ter mais crianças cis no mundo. Essa é a lógica. Exatamente. E faz sentido. Claramente, sentido. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Exatamente. É só você virar a pirâmide de ponta cabeça, não tomando vacina, enquanto come um alimento orgânico, que vai dar tudo certo. E assim, amiga, eu vou falar pra você que eu concordo com ele, porque eu comecei a comprar alimentos orgânicos na minha casa. E as coisas começaram a mudar na minha casa. Do nada tem futebol passando na televisão. Eu não sei de onde. Olha só. Liga sozinho. Eu tenho um pôster de comer, rezar, amar, entendeu? Tipo, enorme escrito assim. Bonito, gostei. Exatamente. Eu comecei a comprar Mas eu achei roupa... até confuso isso, porque você apareceu futebol, que é uma coisa masculina. Mas o comer, rezar, amar, que é feminino, quer dizer, é uma não binariedade alimentar que... porque o alimento não sabe se você é homem ou mulher. Ah, entendi. Entendeu? Mas ele deixa você hétero. Então, tudo que é hétero vem pra sua vida. Eu já comprei um Nike Shox, entendeu? Eu já estou usando... O meu cabelo você já tá vai começar... Pra BC. Aqui, tô descendo pra BC. Aqui o meu cabelo já tá saindo luz, entendeu? Eu vou ficar loira. Nossa, ele tem um período de ajustar, até entender. Tem, mas sim, ele tem um período. Entendi. Mas é isso, o alimento orgânico, ele faz você ficar hétero. Faz. Ele é muito poderoso, né? Ele é realmente muito poderoso.
Outra coisa que esse homem ficou muito famoso foi também por estabelecer uma correlação entre Tilenol e autismo. Ah, foi Lembra esse desse filho da tour? puta que criou Foi esse isso? filho da puta. Não acredito que foi ele que criou essa Foi fake ele news. que criou essa história, sim. Eu não tô Então, acreditando. abre aspas aí, a comprovação científica. Tem 2 estudos, dois, assim, no mundo de 1 milhão, né? Feito Tem com 2 5 estudos pessoas. que mostram que crianças que foram circuncidadas cedo Meu Deus! tem o dobro de chance de ter autismo. E é altamente provável que é porque dão pra elas Tilenol. Então, não é simplesmente o Tilenol, mas é porque estão circuncidando as crianças. Ah, então é um combo. É um combo. Fazer a circuncisão mais Isso. o Tilenol faz você ficar gay. É isso. Faz você ficar... Não, autista. Autista, perdão. Não. Autista. Cada hora é uma coisa. me confundi. Gay é o agrotóxico. Gay é o agrotóxico. Cada coisa no seu lugar, amiga. O que é isso? Desculpa, gente. Não queria dar fake news Sim. aqui e atrapalhar as coisas. O andamento E aí, sim. E aí, mas aí ele tem uma outra frase, porque daí falaram assim, mas não faz o menor sentido isso, esses estudos são completamente falsos, que doideira é essa? E aí ele foi se retratar. Aí ele falou assim, a associação causal entre Tilenol dado na gravidez, que já nem era o que ele tinha falado inicialmente, mas enfim. Entre Tilenol dado na gravidez e menstruações perinatais, que também já nem sei o que tem a ver com isso no final das contas. Meu Deus mas, enfim, do céu. não é suficiente para dizer que definitivamente causa autismo. Mas é muito sugestivo. É muito sugestivo. Ou seja- É forte convicção, como diria Moro. Exatamente. Ele vai pra desmentir, mas fala, mas pode ser ainda que Sim. seja. Será que no Brasil, será que latinos têm menos autistas por causa disso? Porque a gente não circuncida, a causa gente da toma dipirona. dipirona, entendeu? Dipirona. Eles precisam de dipirona. Dipirone, sim, exatamente. Olha só. Mas eles tomam e morrem, né? Porque eles são alérgicos. Ah, eles são alérgicos a tudo, né? É verdade. Ai, povo fraco, sinceramente. Eu acho que tem coisas que, assim, seleção natural. Se você toma dipirona e morre, ai, gente. Em 2026, com tudo que a gente tá passando com microplástico, ai, você toma dipirona, eu sinto muito. Isso atinge um Ai. ouvinte muito em cheio. Sinto muito, gente. Tiago, sinto muito. Você é alérgico a dipirona. Ele é de alérgica de dipirona? Parabéns, tio, um beijo. Mas saiba que você, assim, olha... Se dependesse do Darwin Bruno... tá querendo te expulsar Ele tá da querendo. humanidade. É isso, o homem Você quer tá se trabalhar, agarrando gente. O pela Darwin quer unha. trabalhar. Você tá se agarrando pela unha. Aí agora, todas essas frases, elas foram coisas básicas. Básicas por quê? Porque assim, qualquer maluquinho de direita fala isso. Isso aí não é nada. Agora a gente vai entrar no território de coisas que fazem esse homem ser especial. Tá, E que drogas justificam por que eu pesadas. escolhi ele. Exato. Não só mais pesadas, mas mais malucas mesmo. Tá. Então, Wi-Fi. Todo mundo usa Wi-Fi, né? Aham. É um negócio que a gente tá por todo lugar. Mas não deveria. Sabe por quê? Aham. Abre aspas. A radiação do Wi-Fi abre a barreira hematoencefálica. Então, todas as toxinas que estão no seu corpo vão direto para o seu cérebro. Entendeu? Entendeu? Eu nem sabia o que era uma barreira hematoencefálica, eu aprendi graças a ele. Mas existe Mas essa Wi-Fi- palavra, será? Ou ele inventou? Existe. Eu fui pesquisar. Eles pegam Blood-brain termos, né, barrier. pra poder dar um pouco de credibilidade pra poder dar uma loucura. credibilidade. Então é isso, assim, era uma barreira que protegia o nosso cérebro, só que daí vem o Wi-Fi, tipo a camada de ozônio, ela se desfaz. Tá. E aí começa a vir as coisas podres E- que a gente come, os salgaditos, os porcaritos. E por eles isso vão que esse direto no pessoal, eles sabem o que eles estão fazendo e eles usam o capacete de papel alumínio. cérebro. Né? Exatamente. Faz exatamente. sentido, claro. É uma peça fundamental para um homem Sim. moderno. Exatamente. Agora, outra coisa que esse homem descobriu. Esse homem é um gênio da medicina. A AIDS, ela não é causada pelo HIV. Ok. Sabe pelo que a AIDS é causada? Chuta. A AIDS é causada. Tem que ser uma coisa muito maluca, cara. É uma coisa que, assim, ele ainda coloca na conta da comunidade LGBT. Então, assim, o que a comunidade LGBT Aham. faz pra causar AIDS que não é o vírus HIV? Eu não sei. Participa de Drag Race? Eu não sei. Não. É quase. Poppers. A Poppers causam ok. AIDS, sim. Causam AIDS, ok. Não estamos Abre dizendo aspas. aqui que Poppers é bom, mas eu acho que Vai causar AIDS um pouco causar complexo, né? Abre aspas. 100% das pessoas que morreram, as primeiras 1000 que tinham AIDS, ele tem essa coisa que o raciocínio dele vai e vem. É muito difícil as frases dele por causa disso. 100% das pessoas que morreram, as primeiras 1000 que tiveram AIDS,
foram pessoas viciadas em poppers. Ah, então isso comprova. Tem pessoas que são partes do estilo de vida gay e que elas estavam, ele usa a expressão burning the candle at both ends, que é tipo se exaurindo. Tá. E tinha poppers vendendo em todo bar gay. Então, a teoria dele era essa, que as pessoas, elas estavam dançando, vivendo uma coisa muito louca dessa vida gay, muito agitada, e usando poppers. E aí, por isso, elas ficavam fracas, entendeu? Tipo, elas tinham imunodeficiência. Porque elas estavam dançando muito, aproveitando muito a vida, transando muito, fazendo muitas loucuras, e usando poppers. Aí, o poppers era a gota d'água, entendeu? O poppers é a gota d'água. Nossa, gente, Organização Mundial de Saúde, a gente tem a solução? Tem que avisar, exatamente. Tem que avisar, é só cortar poppers, tão simples. Corta o tão poppers. Simples. Mas você pensa assim, ele falando de poppers, então é porque ele é antidrogas. Não. Abre aspas. Eu estava no último lugar da minha sala da faculdade. E eu comecei a usar heroína. E eu fui pro primeiro lugar da minha sala. Claro. De repente, eu conseguia ficar parado. Eu conseguia ler. Eu conseguia me concentrar. Eu conseguia ouvir o que as pessoas estavam dizendo. E as coisas faziam sentido pra mim. Sabe? Eu tava provavelmente em algum nível me automedicando. Ou seja, use heroína, não use poppers, porque você vai ter AIDS. Mas use heroína que você vai ser o melhor aluno. E no psiquiatra pra poder pegar um remedinho de TDA? Não. De maneira nenhuma. Venvance, pra quê? Não, heroína. O lance é heroína. Heroína. Abre aspas. Eu não tenho medo de germes. Eu costumava cheirar cocaína de assento de privado. Gente, que pessoa equilibrada, gente. Esse é o ministro, né? Como se fosse ministro, né? Exatamente. Sim, ministro da saúde. Eu não tenho medo de germes. Eu não tenho medo de germes. Eu cheirava cocaína de assentos. É tipo assim, você não podia fazer na pia? Por que você fazia no assento? Sim, exatamente. Faz no dedo, faz na mão, faz na sua bolsa. Aí tem uma história assim, como toda boa pessoa de direito, o que ele tem? Alegações de abuso sexual. É óbvio, né? Óbvio, né? Uma babá que trabalhou pra ele. Uma babá que trabalhou pra ele muitos anos atrás. Aí, falaram pra ele, o que você tem a dizer sobre isso? Abre aspas. Eu disse isso desde o começo. Eu não sou um coroinha. Eu não tô concorrendo desse jeito pra presidência. Eu disse isso já. Eu tive uma juventude muito turbulenta. Eu disse no meu discurso de anúncio que eu tenho tantos esqueletos, tantos segredos, que se todos eles pudessem votar, eu seria eleito rei do mundo. Que? A defesa dele sobre a acusação de abuso sexual eu tenho tanto podre que se cada podre meu tivesse direito a voto, eu já tava eleito. Essa é a defesa dele. Deus do céu. E ele fala isso abertamente. Esse cara não tem demência, tranquilo. Que nem o Trump, não? Ele não tá demente? Talvez. Nossa, mas ele é consistentemente, ele tá há muitos anos já falando coisas desse sim, então ele é assim, né? Ele é doido mesmo. Ele é pancado. Gente, eu acho que é isso, acho que ele usou muitas drogas e foi pra uma dimensão ali que ele nunca mais voltou, assim, porque... Meu Deus, eu tô passada. Mas tem uma explicação de talvez não sejam drogas. Talvez seja um verme na cabeça. Um verme abre na aspas. Cabeça. Abre aspas. Um verme entrou no meu cérebro, comeu uma porção do meu cérebro e aí morreu. Ele falou isso em 2012, falando que ele foi atrás de um médico porque ele tava com perda de memória. E o médico disse pra ele, sim, foi um verme que entrou na sua cabeça, comeu uma parte do seu cérebro e morreu. Mas agora tá tudo bem e você não tem nenhuma sequela. Eu acho que tem sim. Eu também acho. Eu também acho. Eu acho que tem bastante sequela no caso. Eu também acho. Eu acho que esse verme se esbaldou de uma forma nesse cérebro. Sim. Ele fez o que quis. Sim. E aí, pra fechar, a história dele, que foi o que me fez querer fazer essa pauta e ir atrás de todas as loucuras dele. Pra mim, essa é a melhor de todas. Ele contando casualmente no podcast. Várias dessas são ele num podcast casualmente, não é assim. Alguém pressionou ele pra falar essas coisas. E não sei o que, não, ele solta essas coisas. E aí, tem uma história dele maravilhosa. Que foi um mistério por anos em Nova York. E que ele contou, assim, en passant. Como se não que é o fosse nada. seguinte, abre aspas. Uma mulher em uma van na minha frente atropelou e matou um urso. Eu parei e peguei o urso e botei na minha van, porque eu ia tirar a pele do urso. Mas aí eu percebi que eu não podia ir pra casa, que eu precisava ir para o aeroporto. Aí eu disse, vamos botar o urso no Central Park e fazer parecer que ele foi atropelado por uma bicicleta. Meu Deus! No dia seguinte, estava em todos os canais de TV.
Porque o que aconteceu foi, em Nova York, um belo dia, encontraram um corpo de um urso. E era um urso, tipo, pequeno, assim, um cub. Urso morto no Central Park. Só que no Central Park não tem ursos. Gente, falou, como esse bicho foi para lá? Como que um urso foi para lá, e etc e tal, não sei o quê. E aí foi esse homem. Eu não acredito. Que muito provavelmente ele atropelou e matou o urso. Porque essa história de que uma outra pessoa atropelou, mas ele também tava com uma van e pegou o urso e foi arrancar a pele do... Não tem pé nem cabeça essa história. Não tem pé nem cabeça. Então, muito provavelmente ele atropelou e matou um urso, ficou desesperado e pensou, o que eu vou fazer com esse urso? E desovou o corpo desse urso no Central Park. Meu Deus. Essa história. Gente, essa pessoa é completamente lunática, cara. Ele é completamente louco. Gente. E ele tem uma obsessão com bichos. Tem uma outra história dele que não tem uma frase boa dele sobre isso. Mas tem uma outra história dele de que eles encontraram uma baleia morta e ele queria arrancar a filha dele contando essa história. De que ele queria arrancar a cabeça da baleia pra levar pra casa. Gente, que pesadelo ter sonho com o pai. Meu Deus do céu. Absolutamente maluco. Você imagina que ele não aprontou ao longo da vida dele coisas menores e mais preocupantes, entendeu? Tipo, você imagina, exatamente, cara. E esse homem tá, meu Deus, tá irresponsável pela saúde de um país. De um país inteiro. Um país como os Estados Unidos. Eu tô passada. A gente fica achando que a gente só tem maluco no poder, né, cara? Principalmente na época do Bolsonaro, a gente ficou dos ministros, Pazuello. Mas eles A gente ganham. Não sabe de nada, cara. Eles ganham. Nossa, os caras ganham. Eles ganham. É impressionante. Eu tô passada. É isso, então assim. Gostaram dessas frases edificantes? Aprenderam alguma coisa aí sobre... Sim, aprendemos muito. Ele é muito inteligente, uma pessoa com muito conhecimento. Brilhante, exatamente. E com uma linda voz. Just one of these chronic diseases will cost our country $1 trillion a year. Ai, meu Deus, amei, eu amei. Realmente tô me sentindo um pouco melhor sobre o cenário brasileiro político, assim, do que eu tava Pode piorar, sempre pode piorar, galera. Pode piorar mesmo. E, gente, você que nos acompanhou até aqui, gosta da gente, né? Gosta dos nossos episódios, né? Pelo visto, porque ficou até o final. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de conversar com a gente, falar sobre o que vocês acham, sugerir pautas. Eles podem mandar pro nosso e-mail, não é mesmo, Bruno? Isso, nosso e-mail é podcastmorrersemsaber@gmail.com. Isso, a gente conversa, sugiram, nos sigam nas redes sociais também, @morrersemsaber. E principalmente, acima de tudo, não se esqueça de nos seguir no Spotify e no YouTube. Ligar o sininho ali pra toda vez que a gente lançar um episódio, você receber e ouvir. É isso. Exatamente. Então, muito obrigada. Obrigada, amigo. Até a próxima. Até.